Fala galera, está no ar mais um Paixão Alviverde. Hoje vamos falar sobre Palmeiras e Sporting Cristal, válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores 2025. Mas antes, peço que deixem sua curtida no vídeo, isso ajuda muito o canal. Peço também que se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. O jogo vai ser no Allianz, às 21h30, vai passar na Globo para o São Paulo e para o Paraná e na Paramount Plus. O árbitro da partida é o Vilmar Roldan. Os assistentes são John Leon e Guilherme Guerreiro. E no VAR, Leonardo Mosqueira. O Roldan apitou 12 jogos do Palmeiras, foram 6 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. A última partida foi um empate por 0-0 contra o Boca Juniors na Bombonera, no jogo de ida da semifinal da Libertadores de 2023. A nossa única derrota com ele foi um 3-2 contra a LDU em Quito, na fase de grupos da Libertadores de 2009, ou seja, temos 11 jogos sem perder com ele no apito. Curiosamente, o árbitro que apita só os nossos jogos da Libertadores, a gente tem uma porcentagem de aproveitamento muito maior do que o bandido que apitou nosso jogo passado ali do brasileiro. Isso eu acho bem curioso. O Sporting Cristal vem de uma derrota fora de casa por 2-0 contra o Universitário, que é o líder do peruano. Eles amargam a 8ª posição na tabela, apesar que a diferença pro líder é de apenas 4 pontos, então não faz tanta diferença assim. Mas enfim, o técnico deles, que é o Paulo Autuori, aquele mesmo que a gente conhece bem, ele ainda busca montar um time para tentar arrancar um resultado contra o Palmeiras e torcer pelo Bolívar contra o Cerro Porteño lá na altitude. Fora que eles ainda precisam tirar uma diferença de 4 gols para os paraguaios, então tá muito difícil. O plano B deles é tentar vencer o Palmeiras, tentar segurar a ida para a Sul-Americana, mas no caso do Cerro vencer o Bolívar por qualquer placar, eles podem até perder, que vão disputar a Sul-Americana do mesmo jeito, não tem problema. Eles têm os desfalques de Santi Gonzalez, que está machucado, e Lutiger, que está suspenso. Eles vêm no 4-4-2. A escalação provável é Diego Henriques, Sousa, Romero, Chaves e Nicolas Pasquini. Pretel, Távara, Catriel Cabellos e Christopher Gonçalves. Fernando Pacheco ou Max Loren Castro e Cauteruccio. O Palmeiras chega após uma derrota chata em casa contra o Flamengo, acabou com uma série nossa de 7 vitórias consecutivas, mas a gente segue sendo líder do Brasileirão. A gente queimou um pouquinho daquela gordura adquirida, mas não tem terra arrasada. Nossa campanha continua sendo excelente, um aproveitamento digno de campeão. Que, aliás, se a gente seguir esse aproveitamento que temos hoje, a gente termina o campeonato com mais de 85 pontos. Então, assim, estamos numa situação ainda bem tranquila. Ainda somos o time do Brasil com maior aproveitamento em todos os campeonatos somados. E hoje, que é o penúltimo jogo antes do Mundial, a gente tem a chance de recuperar ainda a confiança para poder pegar o Cruzeiro na próxima rodada. E já está classificado. O único time com 100% de aproveitamento no campeonato. Líderes no geral. A gente provavelmente vai ter um time alternativo visando o jogo do fim de semana contra o Cruzeiro. Mas mesmo assim, hoje a gente espera a casa cheia, tanto por ser o último jogo em casa pré-mundial, também pela fase do time, também por ser a despedida do Estevão na nossa casa, também porque tivemos uma promoção no valor do ingresso, e a fase é excelente, independente do resultado que a gente teve no final de semana contra o Flamengo. Nós temos os desfalques de Figueiredo e Felipe Anderson, que estão lesionados, o Bruno Rodrigues, que está na transição entre a parte física e parte técnica. Nos pendurados a gente tem apenas o Bruno Fux. Caso ele tome cartão hoje, ele está de fora do jogo de ida das oitavas. Se não, os cartões serão zerados agora ao fim da fase de grupos. Então, é só... Não sei nem se ele vai jogar, então pode ser que nem tenha esse problema. E na provável escalação, pode ser que a gente tenha mudanças como Everton ou Lomba, Rocha, Murilo, Mikael e Vanderlan, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Alan, Luigi ou Paulinho, Maurício e Flaco Lopes ou Thales. Nosso retrospecto contra o Sporting Cristal é de 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Com o mando do Palmeiras, a gente só teve um jogo e uma vitória, que foi um jogo da fase de grupos da Libertadores de 2013. O jogo foi no Pacaembu, a gente teve os gols do Henrique, zagueiro, e Patrick Vieira, com esse time que todo mundo acreditou que poderia ser campeão da Libertadores, apesar de ter sido uma Libertadores bem tranquila, bem fácil, né, até, mas a gente acreditava até que com esse ataque a gente seria campeão. Patrick Vieira ia ser o craque pra gente ganhar a Libertadores e o Mundial no fim do ano. Isso é só para ressaltar que esse chilique que os palmeirenses estão dando recentemente é completamente fora da casinha. A gente passou por momentos bem ruins e o palmeirense sempre acreditou nos times mais improváveis. Então, assim, tá tranquilo ainda. Concluindo na Libertadores, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. A última vez que as equipes se enfrentaram foi na nossa vitória fora de casa por 3-2. O jogo que a gente ficou na frente 2 vezes, a gente teve gol do Estevão no rebote, Piquerez de pênalti. A gente cedeu empate 2 vezes com 2 chutes absurdos de fora da área, indefensáveis. Nos acréscimos a gente conseguiu um gol da vitória com o Richard Rios de cabeça, depois de um cruzamento do Luigi. E depois da derrota que a gente teve pro Sporting Cristal em 2013, o Palmeiras enfrentou e venceu equipes do Peru 7 vezes, todas pela fase de grupos da Libertadores. A gente teve triunfos duplos sobre a Aliança Lima do Peru em 2018,
Melgar em 2019, Universitário do Peru em 2021, além da vitória sobre o Sporting Cristal que teve esse ano na Libertadores, no jogo anterior. Nesse período foram 24 gols marcados e 5 sofridos apenas. Essa é a segunda maior sequência positiva do Palmeiras contra os peruanos. A gente está atrás somente das 9 vitórias seguidas que a gente teve nas excursões de 61 e 62. Algumas curiosidades estatísticas: Palmeiras registrou a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores 6 vezes das últimas 8 edições. É um recorde continental nesse século. Foram 3 consecutivas em 18, 19 e 20, que também é um recorde continental no geral. A gente estabeleceu o melhor desempenho da história em 2022, que a gente teve 6 vitórias em 6 jogos, com 22 gols de saldo. Em 2023 foram 5 vitórias e um empate com 10 gols de saldo. Nessa década que começou em 2020, a gente entrou em campo 35 vezes pela fase de grupos e conquistamos 30 vitórias com 3 empates e 2 derrotas. Impressionante aproveitamento de 88,57%, além de 103 gols marcados e 27 sofridos apenas. No geral, nas 63 partidas de Libertadores disputadas nessa década, são 43 vitórias, 15 empates e só 5 derrotas, com 149 gols marcados e 44 sofridos. O Palmeiras está participando da Libertadores pela 25ª vez, sendo a 10ª seguida. Além de ser o clube brasileiro com mais edições e mais edições consecutivas, é ainda o que tem mais títulos, mais finais, mais semifinais, mais quartas de finais, mais oitavas, mais jogos, mais vitórias, mais gols na história da competição. Considerando todos os clubes do continente, o Palmeiras hoje tem a maior média de gols da história da Libertadores, 1,93 por partida, seguido pelo Deportivo Municipal do Peru com 1,9. Além de ser o recordista em série invicta como visitante, série de vitórias como visitante, série sem sofrer gols como visitante, melhor campanha em fase de grupos, mais vezes melhor campanha em fase de grupos nesse século, mais quartas de finais seguidas, entre outros. E apesar da eliminação precoce nas oitavas do ano passado, fato que não ocorria desde 2017, Palmeiras registrou mais um recorde na última edição da Libertadores. A gente se tornou o primeiro clube brasileiro a avançar às oitavas de final por 8 vezes consecutivas, 2017 a 2024. Nós superamos o São Paulo com 7 entre 2004 e 2010. Em 2025, a gente também se isolou como recordista brasileiro em classificação às oitavas de final. Chegamos a 18, deixando para trás o Grêmio com 17. Alcançamos o River como recordista em melhores campanhas na fase de grupos, com 8 cada. Estamos a uma vitória de igualar o número total de jogos do nosso rival na história da Libertadores. Atualmente, 247 partidas, o Palmeiras tem 141 vitórias, mais do que o dobro do nosso rival, que registra 70 vitórias em 142 jogos. Ou seja, o Corinthians é nanico na competição, isso mostra a grandeza que a gente tem. Aliás, não só isso, né, como várias outras coisas. Caso isso se concretiza, apenas 6 clubes brasileiros terão mais jogos na Libertadores do que o Palmeiras tem de vitórias, que é o Grêmio com 215, São Paulo 214, Flamengo 185, Cruzeiro 166, Inter 157 e Santos 153. Mesmo assim, a gente está muito próximo de vários deles, né? O Palmeiras está invicto a 22 jogos como mandante da Libertadores desde maio de 2021, são 14 vitórias e 8 empates. É a 17ª maior sequência de todos os tempos, sendo que o clube ocupa também a segunda posição na lista, com os 34 jogos seguidos sem derrota entre 79 e 2005, atrás só do Boca Juniors, que de 66 a 91 teve 39. O Palmeiras está a um gol de alcançar o Cerro Porteño na 7ª posição do ranking de clubes com mais gols como mandante na história da Libertadores. A gente soma 274 contra 275 dos paraguaios. Estamos também a 3 gols de completar 500 gols contra adversários estrangeiros atuando no Brasil. Na soma de todas as competições e amistosos, o Palmeiras já fez 497 gols e sofreu 191 em 207 jogos. Tivemos 143 vitórias, 39 empates e 25 derrotas. Também estamos próximos de completar 400 gols contra adversários estrangeiros sul-americanos pela Libertadores. Atualmente são 184 jogos, 120 vitórias, 30 empates, 34 derrotas, 397 gols marcados e 165 sofridos. A comissão técnica portuguesa soma 29 jogos em fase de grupos da Libertadores, são 25 vitórias, 2 empates e só 2 derrotas, além de 86 gols marcados e 25 sofridos. Everton está a um triunfo de alcançar o topo da lista de jogadores com mais vitórias na história da Libertadores, tem 62, sendo 9 pelo Atlético Paranaense e 53 pelo Palmeiras, e ele está logo atrás do Fábio do Fluminense, tem 63. Também está a um triunfo de superar Heitor e se isolar na 4ª posição entre os palmeirenses com mais vitórias no estádio, tanto Palestra quanto o Allianz Parque, os dois somam 121.
Um jogo de igualar Ademir da Guia na terceira posição do ranking de jogadores com mais partidas pelo Palmeiras no estádio, tanto Palestra quanto Allianz. Ele tem 183 contra 184 do Divino. Gomes está a um gol de chegar ao topo da lista de zagueiro artilheiro da história da Libertadores. Ele tem 12 bolas na rede contra 13 do chileno Rubem Espinosa, que foi campeão com o Colo-Colo do Chile em 91. E também de se isolar na terceira posição do ranking de maiores artilheiros do Palmeiras na competição. Ele está ao lado de nada mais, nada menos que Alex e Gustavo Scarpa, e só atrás de Rafael Veiga, que tem 19, e Rony, que tem 23. Murilo está a um gol de alcançar a segunda posição entre os zagueiros com mais gols pelo Palmeiras em Libertadores. Ele soma 4, logo atrás do Júnior Baiano, que tem 5. Curiosamente, Júnior Baiano, que foi artilheiro do Palmeiras quando a gente foi campeão em 99. Também está a um gol de alcançar a quinta posição entre os maiores zagueiros artilheiros da história do Palmeiras. Ele soma 20 ao lado de Bianco e logo atrás de Kleber, que tem 21. O Rocha está uma vitória de alcançar Zé Rafael e Rony na sexta posição no ranking de jogadores com mais vitórias pelo Palmeiras em Libertadores. Ele soma 32 contra 33 da dupla. Também de superar Zé Rafael para se isolar na quinta posição entre os palmeirenses com mais vitórias no Allianz. Os dois têm 198. E também há uma assistência de alcançar a sexta posição em passes para gol do Palmeiras nesse século. Ele soma 40 ao lado de Assunção e uma atrás de Correia. O Mike está a um jogo de alcançar o Rony na oitava posição do ranking de jogadores com mais partidas pelo Palmeiras em Libertadores. Ele tem 48 contra 49 do Rony. Piquerez está a um gol de alcançar Cafu na quarta posição entre os laterais com mais gols pelo Palmeiras. Ele soma 16 ao lado do ex-jogador e uma menos que Pedrinho. Também de se isolar em segundo entre os uruguaios, ele soma 16 ao lado de Hector Silva e está atrás apenas de Via Dônega com 52. Rios está a um gol de alcançar a quarta posição entre os colombianos com mais gols pelo Palmeiras. Ele soma 11, logo atrás de Asprilla, que tem 12. Veiga está a um jogo de completar 350 partidas pelo Palmeiras. É o 25º atleta com mais atuações na história do clube, sendo o quarto nesse século e o segundo do atual elenco. Está a um jogo de alcançar Dudu na terceira posição do ranking de jogadores com mais partidas pelo Palmeiras em Libertadores. Tem 58 contra 59 do nosso ex-atacante. Ele também está a um triunfo de superar o Dudu e se isolar na terceira posição entre os atletas com mais vitórias pelo clube na competição. Os dois têm 38. Também há um triunfo de alcançar Kleber na décima posição do ranking de palmeirenses com mais vitórias no Palestra Itália / Allianz. Ele soma 104 contra 105 do ex-zagueiro. O Facundo está a um triunfo de se isolar na sétima posição entre os uruguaios com mais vitórias pelo Palmeiras. Ele tem 18 ao lado de Eguren. Também há um gol de se isolar na quinta posição entre os uruguaios com mais gols. Ele tem 5 ao lado de Matias Vinha. O Flaco está a um gol de alcançar a sétima posição na lista de maiores artilheiros do Palmeiras nesse século. Ele tem 40, uma menos que Valdívia. Também de alcançar a sétima posição no ranking de artilheiros do clube no Allianz. Ele tem 16 ao lado de Luiz Adriano e uma atrás de Gustavo Gomes. E para finalizar, falando novamente do Estevão, essa é a última partida dele em casa. Pode ser que ele jogue contra o Cruzeiro, mas em casa ele se despede hoje. Depois disso, só Copa do Mundo de Clubes da FIFA e depois ele vai para o Chelsea. Atualmente ele fez 32 jogos e 10 gols em casa. Com ele em campo, o Palmeiras registrou 18 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, 48 gols marcados, 25 sofridos. Então, assim, é um atleta que vai realmente deixar saudade. Essa historinha que ficam falando de Cuiabá Man, ficam diminuindo os feitos dele. Ele tem 18 anos recém-completos. Comparando com outros atletas aqui brasileiros com a mesma idade, ele já fez muito mais que todos eles. O Neymar, mesmo no segundo ano dele como profissional ali, que ele continuou no Santos, ele despontou, aí ele teve números absurdos, mas essa estreia do Estevão, dos 17 para 18 anos, é absurda. Ele fez números muito, muito expressivos. Ele teve um papel importantíssimo, ele se tornou o maior jogador da equipe e uma carga que ele não tinha necessidade de ter, né, ainda mais nessa idade. Não era para ele ter que carregar o time como muitas vezes aconteceu. Então ele é um jogador que eu aposto que vai dar muito certo aí, não vai bater e voltar, e a gente em breve ele vai estar na seleção. Então assim, hoje é a chance da gente vê-lo pela última vez em casa e depois se despedir dele aqui em solo brasileiro contra o Cruzeiro no domingo e esperar que ele faça uma excelente competição ali no Mundial e se despeça em grande estilo do Palmeiras. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixe aqui nos comentários seus palpites, como escalariam o time, expectativas para o jogo. E mais uma vez, peço que deixem sua curtida, isso ajuda muito. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Até mais!